Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula ainda nas 70 semanas de Daniel, estamos em Daniel 9, estamos chegando agora à última e a mais crítica, mais interessante das 70 semanas, porque, de acordo com a nossa visão, ainda é futuro, ainda vai acontecer. Então, quando se trata de algo que ainda não aconteceu, quando nós estamos estudando algo sobre o futuro, nós temos mais interesse, mas também há muito mais perigos de interpretar errado. Interpretar uma profecia que já se cumpriu nem sempre é fácil, mas é um pouco mais fácil a gente relacionar o que está escrito com aquilo que já aconteceu. Mas relacionar, ou prever, ou entender uma profecia que fala do futuro é bem mais difícil, e é claro que só o Espírito Santo pode realmente confirmar. Como nós temos visto, as profecias, Deus coloca coisas sobre o futuro, Ele nos adverte sobre o futuro, mas Ele coloca numa espécie de código ou mistério, porque não é para a gente entender com a nossa mente natural. Muitas pessoas podem ter fatos, podem ter coisas escritas, não, mas está escrito aqui, vai acontecer isso. Os sábios, os escribas, os sacerdotes, no tempo que Jesus veio a primeira vez, eles tinham as escrituras, tinham as profecias, e mesmo assim perderam, muitos perderam a vinda do Messias, não reconheceram a vinda do Messias. Então nós temos o mesmo perigo hoje. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para nos revelar aquilo que pode ser revelado. Existem algumas coisas que Deus reserva para o seu próprio tempo, ou Ele não vai revelar exatamente o dia e a hora, ou tem coisas, aspectos que serão revelados mais no momento em que nós precisamos. Nós não vamos ter o luxo de ter tudo previsto e tudo detalhado e a gente seguir um cronograma exatamente como nós podemos imaginar seguir um mapa. São interessantes estudar essas coisas feitas por estudiosos, mas nós não vamos ter tudo delineado para nós antes de acontecer. Nós vamos precisar estar em contato com o Senhor Jesus. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, queremos realmente nos dispor a Ti, com corações humildes, mantendo essa tensão de nos interessar, como Daniel queria saber e não ficou pensando, bom, isso é um mistério, eu não posso entender. Ele buscou, ele estudou, ele orou, ele jejuou, ele procurou realmente entender aquilo que o Senhor queria mostrar naquela época, e o Senhor mostrou coisas que foram muito além do tempo dele, até hoje. Então, nós também estamos nessa posição, como Daniel viu no profeta Jeremias, hoje nós estamos vendo no profeta Daniel e em outros textos também, mas estamos analisando, estudando e querendo e perguntando ao Senhor: Senhor, é tempo de acabar o cativeiro, é tempo de cumprir a última semana, é tempo de entrar nesse tempo de tribulação, é tempo de nos animar porque a tua vinda está próxima, e nós queremos ter esse coração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine os nossos olhos, o nosso coração, que o Senhor nos dê um coração sábio, que o Senhor nos dê condições de receber a Tua revelação. E, ó Deus, se é hora, se o Senhor vai enviar para povo Teu, para pessoas que estão Te buscando, de alguma forma, se o Senhor vai enviar mensageiros, como o Senhor enviou para Daniel, para nos dar entendimento, para nos dar compreensão do tempo que nós estamos vivendo, nós queremos muito e pedimos que o Senhor não só nos envie mensageiros, mas que o Senhor também prepare não só o coração de cada um que está acompanhando essas aulas, mas do teu povo, da igreja. Tem muita coisa que precisa acontecer na igreja, como Daniel também mostrou na oração deste capítulo 9. Por isso nós rogamos a Ti
que o Senhor prepare os nossos corações, que o Senhor cumpra aquela boa palavra que o Senhor falou há tantos anos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então nós estamos falando agora sobre a última semana. Eu vou ler os últimos 2 versículos de Daniel 9 para nos lembrarmos. Daniel 9, 26, então fala depois das 62 semanas, e já tinham ido 7, então depois das 69 semanas será cortado o ungido e não será mais, ele não terá nada. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra e estão determinadas desolações. Versículo 27. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Então, faltava uma semana. Depois de 69 semanas, faltava uma semana. O versículo 26 fala, no nosso entendimento, fala a respeito do que vai acontecer no intervalo. Eu estou chamando esse intervalo do terceiro período das 70 semanas, e a última semana seria o quarto período. Então, nós temos 7 semanas, primeiro período, 62 semanas, segundo período, um intervalo indeterminado, terceiro período, e a última semana, quarto período. Existem muitas outras interpretações, mas temos já mostrado o que nos leva a pensar isso. Então, no versículo 27, a última semana que falta, então, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Bom, tem muitas coisas. Se você procurar na internet, se você for procurar em várias fontes, você vai encontrar muitas opiniões, muitas interpretações das 70 semanas e desse período que nós estamos falando aqui. Temos já falado, essa é uma das profecias mais significativas na Bíblia, porque coloca um tempo, não é só dando uma visão do plano de redenção, mas fala 70 semanas estão determinadas. Então Deus determinou que dentro do período de 70 semanas a oração de Daniel seria plenamente respondida, todos aqueles alvos do versículo 24 seriam realizados. Então é uma profecia muito diferente, muito singular, muito especial na Bíblia, porque coloca esse limite de tempo, mas ao mesmo tempo é um tempo misterioso. Deus coloca um cronograma, Deus mostra que há um tempo determinado. Deus tem um calendário, Deus tem uma agenda, Deus tem datas, mas ele, como Jesus falou em Atos 1 para os seus discípulos, os tempos específicos estão determinados, estão reservados para o Pai. Somente o Pai conhece exatamente quando cada uma dessas coisas se cumprirá. Mas por que ele falou então para nós? Por que ele deu essa revelação? Porque no tempo certo, no momento certo, ele vai nos revelar, tem aspectos importantes para a gente se preparar. Jesus mandou estudar, em Mateus 24, ele chamou atenção à profecia de Daniel, especificamente sobre a abominação da desolação, e falou que quem lê, entenda, quer dizer, você tem que ler e procurar entender. Então são coisas muito significativas, porém isso não é um livro, uma revelação, um mapa que Deus nos deu e todo mundo tem acesso. Não, a gente só vai entender mesmo se nós tivermos o mesmo coração de Daniel. E você pode ver que de todas as revelações de Daniel, Apocalipse,
tem muitas visões, tem coisas difíceis da gente saber como aplicar, mas a maioria das revelações no livro de Daniel, por exemplo, são mais detalhadas, é uma visão. Aqui não é uma visão, Gabriel vem e fala o que vai acontecer, então ele não está vendo nada assim numa visão. E é algo muito condensado e muito ambíguo, muito misterioso. Até mesmo como traduzir esses versículos. Eu estava comparando algumas traduções, tem traduções que dão uma ideia diferente. Então, eu não sou nenhum estudioso, nenhum conhecedor de línguas originais, então eu dependo de outros, como eles estudam e como eles conseguem entender. Mas, como eu falei sobre o tempo, você estudar uma palavra ou uma frase no original, muitas palavras e muitas frases têm sentidos, tem mais de um sentido possível. Então, a gente sempre vai depender do Espírito Santo. Como que eu vou saber exatamente o que está escrito aqui? Claro que não é uma coisa que cabe qualquer palavra no lugar, mas existe mais de uma interpretação, mais de uma possibilidade para entender essas palavras e para entender essas datas. Então, eu tenho enfatizado a necessidade de humildade, a necessidade de abertura. E em se tratando de coisas que são para o futuro, nós temos que tomar muito cuidado. Se você fixa e diz, não, essa última semana, essa profecia significa 1, 2, 3, 4, está aqui, está claro, você corre o risco de ter uma interpretação errada. E na hora que as coisas começam a acontecer, você não vai perceber. Por exemplo, quando Jesus apareceu no seu ministério, e as pessoas falavam que ele vinha de Nazaré, as pessoas falavam assim, não, mas a profecia é que ele viria de Belém. E Jesus nem fez questão de falar, eu nasci em Belém, de fato. Porque as pessoas teriam que ter um entendimento espiritual, eles teriam que ter um coração pronto, senão não vai entender. Então, muito cuidado com essas interpretações que já definem tudo. Não é que não é para a gente estudar, analisar, avaliar essas coisas, mas nós podemos realmente estudar, buscar uma interpretação com as pessoas que entendem, mas nós precisamos ter uma ideia clara daquilo que nós precisamos ter, né? Então, nós vamos colocar aqui, então, quais são os acontecimentos da 70ª semana, ok? Só para a gente já colocamos isso antes, né? Mas só para, como a gente viu a narrativa e como a gente quer saber assim, exatamente o que está falando, quais são os fatos que Gabriel mostrou que aconteceriam em cada parte dessa profecia. Então, no versículo 27, né, eu li o 26 para mostrar o período intermediário, né, esse período, mas nós temos aqui os acontecimentos que devem acontecer na última semana. Então, a primeira coisa é que ele confirmará, aqui tem várias traduções, pode ser ele fará uma firme aliança ou ele confirmará uma aliança que já existe. Isso pode ter algumas implicações, mas as duas traduções são possíveis. Então, ele confirmará uma aliança que já existe ou ele firmará uma aliança, ele vai fazer uma aliança e vai firmar essa aliança com muitos. São duas possibilidades e têm implicações diferentes, mas alguém vai fazer uma aliança com muitos. Nós vamos falar sobre as dificuldades, mas eu já vou comentando aqui que uma das grandes dificuldades para entender a profecia e a parte do futuro é exatamente quem é este ele. Por que Deus deixou um ele
Porque tudo bem, se você acabou de falar do anticristo, ou do príncipe, ou do Messias, se você acabou de falar de alguém, na frase seguinte você pode falar ele, que todo mundo sabe quem é. Mas no versículo 26 fala que o ungido será cortado, e depois fala de um povo, de um príncipe que virá, que destruirá a cidade. Então, na verdade, nós temos três personagens ou grupos aqui. Nós temos o Messias, nós temos o povo do príncipe e nós temos o príncipe, que vem para destruir a cidade. Se fosse povo, dificilmente falaria ele. Então, nós ficamos entre o ungido ou esse príncipe que veio destruir a cidade naquela época. Então, ele confirmará uma aliança com muitos. Isso já é um dos acontecimentos, mas nós não sabemos exatamente assim, a gramática, a possibilidade. As pessoas às vezes falam, não, a última pessoa que falou foi o príncipe, tem que ser o príncipe, tem que ser o anticristo. Mas outras pessoas dizem não, e quem entende mais do assunto diz que as duas interpretações são possíveis. Tá ajudando muito a gente, né? Quanto mais a gente estuda, a gente vê assim, mas pode ser assim, pode ser do outro jeito. Então, mas é isso mesmo que eu quero passar. Eu não quero passar a ideia assim de que nós podemos ter conclusões definitivas e dogmáticas através de um estudo apenas. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos comparar com outros textos na Bíblia, precisamos ver o que Deus começa a fazer na nossa geração para começar a entender exatamente o que está escrito aqui. A outra coisa é que esse ele seria isso com certeza é o mesmo ele, porque está na mesma frase. Na metade da semana ele fará cessar, né? Então nós temos um interrompimento, nós temos uma cessação de sacrifícios, né? Então, isso é algo muito importante que acontece nessa última semana e acontece no meio da semana. Tem várias maneiras de traduzir esse versículo, mas entendemos que de 7 anos, durante metade da semana, não tem mais o sacrifício. E aí tem implicações. Se essa semana é no futuro, então... e a última coisa que nós soubemos no versículo 26 é que depois do tempo de Daniel, depois que foi reconstruído o templo, seria o segundo templo, depois que o Messias foi cortado, a cidade e o santuário seriam destruídos, que nós entendemos que foi no ano 70. Mas de repente nós temos uma última semana. Mesmo que essa última semana fosse no passado, a ordem que ele descreve aqui parece que a cidade e o santuário são destruídos e depois vem alguém que faz uma aliança e depois esse alguém que faz uma aliança interrompe, para os sacrifícios e os sacrifícios param. Então, se ele parou os sacrifícios teriam que ter recomeçado. Então, aí nós temos essa possibilidade, parece a implicação de que existe um terceiro templo, para ele poder cessar os sacrifícios. Aí, a terceira coisa que acontece aqui nessa semana ele fala sobre a asa das abominações vem o assolador. Essa frase também é traduzida de várias maneiras diferentes, tem várias versões, várias possibilidades de tradução, mas ele fala sobre abominações e ele fala sobre assolador ou destruidor. Então parece que é uma abominação da desolação, porque essa é uma expressão que é usada em outros lugares em Daniel e Jesus também usa. Então parece que tem uma conexão aqui com um assolador, mas também com uma abominação que esse assolador traz. Ok? Mas se ele é um assolador, então eu coloquei assolador aqui embaixo, porque o que o assolador faz? Ele tem essa conexão com, ele faz uma abominação da desolação, que é mencionada em vários outros textos,
Mas se ele é um assolador ou um destruidor, ele é alguém que está destruindo. E isso também tem outras referências no livro de Daniel que falam a respeito da destruição. Então eu pus assolador para dizer assim, o que o assolador faz? Ele destrói. Então tem um novo processo de destruição. Essas coisas são meio implícitas, não temos detalhes, mas parece que está implícito nessa, que ele vem numa onda, numa asa de abominações. Então não é só uma abominação, ele vem numa asa, numa onda de abominações e ele destrói. Tá? Então, muitas pessoas entendem que Jerusalém vai ser destruída, que até o povo vai ser espalhado de novo, né? Tem várias possibilidades, coisas que a gente não sabe exatamente como acontecerão, mas algo aqui está implícito em ter sacrifícios, parar os sacrifícios, ter abominação e ter destruição, uma nova destruição. Tudo isso parece estar implícito nesses acontecimentos. E a última coisa, que é até que enfim uma coisa boa, né, para o povo de Deus, para os propósitos de Deus, é que esse assolador, esse homem, que é o anticristo, que é o pequeno chifre, que é a besta do Apocalipse, que assim, esse indivíduo, o homem do pecado, de 2 Tessalonicenses 2, esse destruidor, esse assolador, esse homem que se exaltou contra Deus, esse homem que está destruindo aquilo que tinha sido reconstruído, ele será destruído, porque fala assim, até que a destruição determinada será derramada sobre o assolador. Então, esse assolador vai ser aniquilado. Segundo Tessalonicenses 2, fala que Jesus vai destruí-lo com a chama da sua boca na sua vinda. Então, nós que temos outros textos bíblicos, nós podemos associar esse último acontecimento com a segunda vinda. Isso não está claro nessa profecia, ele não fala de segunda vinda aqui, do ungido, do Messias. Mas se nós compararmos com outros textos, nós vamos realmente associar, nós vamos fazer uma conexão entre essa última destruição e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, essa profecia das 70 semanas termina com uma grande consumação. Aqui, o que Gabriel falou com Daniel, ele só fala da destruição desse homem do mal e da maldade, porque no versículo 24 nós vimos que 70 semanas estão determinadas para acabar com o pecado, para trazer justiça eterna, para cumprir toda a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Esse ungir o Santo dos Santos do versículo 24 não fica claro também pela palavra. Pode ser o lugar do santuário de Deus, o santíssimo lugar onde Deus habita, mas pode ser uma pessoa, o Santíssimo como uma pessoa, que é o Rei dos Reis. Então, e na verdade as duas coisas também são interligadas, porque Jesus vem para habitar conosco e para trazer a morada de Deus entre nós. Então, as 70 semanas terminam com toda essa consumação maravilhosa, ok? Então, esses são os acontecimentos, essas são as coisas que são relacionadas na última semana, ok? Agora vamos falar, algumas dessas coisas nós já falamos, eu também não vou explicar todas, não vou me aprofundar hoje ainda em todas essas questões, mas quais são as dificuldades, o que nós precisamos entender para poder realmente ter uma boa compreensão dessa última semana. Então, quais são as questões que nós precisamos resolver? Essa aqui, a primeira nós já falamos, essa última semana é totalmente, já se cumpriu no passado ou é algo que vai acontecer no futuro? Então, essa é uma questão básica para a gente poder entender.
né? E eu já falei em outra aula sobre isso, então não vou repetir. Talvez, assim, para mim, o argumento que mais convence é que o versículo 24, que fala 70 semanas estão determinadas para fazer o quê? Como que eu posso falar que as 70 semanas já se cumpriram, que a última semana já aconteceu, se o que está escrito no versículo 24 não aconteceu ainda? Eu respeito as pessoas que interpretam de forma diferente, entendo que esses intérpretes dizem que é porque Jesus cumpriu na cruz e na ressurreição e na ascensão, tudo isso que já aconteceu, Jesus morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Então, potencialmente, a vitória foi totalmente ganha. Então, tudo que está no versículo 24, Jesus já providenciou, não falta nada. Ele já ganhou a vitória. Então, eu entendo e respeito isso, porém a Bíblia é muito clara, mostrando que tem uma primeira vinda, mas tem uma segunda. Se Jesus já tivesse colocado em ação tudo que está no versículo 24, ele já estaria reinando aqui e nós teríamos uma terra renovada, restaurada e tudo mais. Então, nós entendemos que, por causa do versículo 24, essa última semana ainda não aconteceu. Agora, aqui nós temos também a segunda coisa, que existem, mesmo quem entende que é futuro, não é tão comum essa segunda interpretação, mas existem aqueles que acham que são 7 anos, uma semana toda no fim, e outras pessoas entendem que só 3 anos e meio são para o fim. Os primeiros 3 anos e meio foram do ministério de Jesus na terra. E eu segui essa linha por muitos anos, meu pai entendia dessa forma, e então isso tem um significado especial para mim. Hoje eu não consigo entender dessa forma. Depois nós vamos entrar mais nisso, mas essa questão aqui é definida pela palavra ele. Se o versículo 27, ele fará uma firme aliança, se esse ele se refere a Deus por meio de Jesus, Deus faz uma aliança com o seu povo por meio de Jesus, então 3 anos e meio foram por meio do ministério terreno de Jesus, terminando com a sua morte e ressurreição, e 3 anos e meio ficam para o fim. Eu vou falar um pouco mais sobre isso em outra aula, mas só para a gente entender. Mas isso isso tem algum cabimento? Por que fala assim? Ele fala de uma semana. Como eu disse, ele, se for Deus, ele pegou metade da semana, fez com Jesus. E a outra metade da semana vai ser com o corpo de Cristo, a igreja, o povo de Deus, cumprindo a segunda metade, as 2 testemunhas. E só para entender por que algumas pessoas pensam assim. Primeiro, porque pensam que o ele é Deus. Mas segundo, porque, e eu usei esse argumento por muito tempo, e é um ponto importante para entender. O único lugar na Bíblia que fala de 7 anos, em termos escatológicos, em termos de um tempo final, é Daniel 9, esta 70ª semana. É o único lugar na Bíblia, Daniel, Apocalipse, que são os 2 livros que mais falam sobre essas coisas, ou qualquer outra profecia, nenhum lugar fala sobre 7 anos. Todas as vezes que a Bíblia fala, e usa várias expressões, fala de tempo, tempos e metade de um tempo, que é 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, 3 anos e meio, 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias, 3 anos e meio. Então, esse período de tempo é usado várias vezes em Daniel e no livro de Apocalipse. Sempre 3 anos e meio. Nenhum outro lugar fala de 7 anos. Então, por isso, é possível você pensar, não, o tempo do fim,
que sempre que a Bíblia fala sobre, usando o tempo, sempre que a Bíblia fala sobre um tempo de tribulação, um tempo que o anticristo vai reinar, um tempo que as duas testemunhas vão ministrar, Apocalipse 12, o tempo que a igreja é protegida no deserto durante esse tempo de tribulação, é sempre 3 anos e meio. Então é algo para ponderar. Por que hoje eu não penso assim? Porque eu não consigo mais ver esse ele como Deus, dentro do contexto, dentro de quem está fazendo uma aliança, de quem está fazendo cessar o sacrifício. Todos os lugares em Daniel que fala, ele vai cessar o sacrifício. Quem é o ele? Sempre o anticristo. Então, por isso, hoje eu não consigo ver como sendo Deus fazendo uma aliança. Mas tem muitas coisas interessantes sobre essa maneira de pensar que Jesus ministrou por 3 anos e meio e o corpo dele vai chegar à maturidade e isso de qualquer forma. Isso é verdade, porque nós vemos isso em Apocalipse 11, 12, 13, fala várias vezes sobre os 3 anos e meio das duas testemunhas, da igreja gloriosa, e do tempo de perseguição. Então nós vemos esse período de 3 anos e meio correspondendo aos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Então isso é algo muito significativo, isso continua sendo muito valioso. Bom, quem é o ele? Já falei, né? Que então são esses desafios que nós precisamos abordar, que nós precisamos considerar. A outra coisa é que aliança está sendo feita. Isso está ligado ao ele. Se é Deus fazendo aliança, Deus está fazendo uma aliança com seu povo, uma nova aliança, aliança que vai durar eternamente. Se é o anticristo, também existem várias possibilidades. É uma aliança falsa que o anticristo vai fazer de paz, parecendo que ele está trazendo paz, parecendo que ele vai permitir que os judeus façam o 3º templo. Então, ele fará uma aliança. Esta aliança é uma aliança falsa que o anticristo faz com Israel e com outras nações, e depois ele mesmo rompe a aliança e trai a nação de Israel e as outras nações. Ou esse ele que pode, né, ainda sendo o anticristo, ele está apenas dizendo que vai respeitar a aliança que os judeus têm com Deus. Então, que aliança que é? Isso é outra questão que que precisa ser resolvida. E a última coisa, eu coloquei 2 coisas na mesma, mas vai ter mesmo um 3º templo? Como eu falei, se o templo foi destruído e agora houve uma cessação de sacrifícios e agora vai também ter abominação da desolação no templo, então teria que ter um 3º templo. Será que Jerusalém vai ser realmente destruída e o povo vai ser espalhado para fora da nação? Ou essa batalha final realmente na vinda de Jesus? Então, tem muitas coisas aqui, e mais uma vez, eu vou sempre repetindo isso, nós não temos respostas finais, não temos respostas exatas. Vale a pena a gente pensar sobre essas coisas, vale a pena estudar. Daniel estudou, outras pessoas foram buscando a Deus. O apóstolo Paulo era um homem que buscava, o apóstolo João, Deus revelou muitas coisas para ele, ele também queria entender, ele procurava entender o que Deus estava mostrando no livro de Apocalipse. Então vale a pena a gente estudar, só devemos ter a atitude assim, nós não temos as respostas finais. Ok. Vamos aqui agora para entender assim pontos ou chaves, como que nós podemos estudar essa passagem sem cair nessa linha de
assim, existem várias linhas de interpretação, existem vários mapas escatológicos, existem várias coisas que nós podemos ver e seguir uma linha e falar assim, olha, de acordo com a linha dispensacionalista é assim, de acordo com os amilenistas é assim, de acordo com outras interpretações é assim. Temos ultimamente alguns irmãos que têm se aprofundado, que a gente vê que eles têm bastante entendimento sobre aquilo que os últimos dias e muitas verdades que Deus está restaurando, né? Tenho citado esses nomes como Mike Bickle e Joel Richardson e Dalton Thomas e outros irmãos, tem vários outros irmãos, né? Tem Samuel Whitfield e tem vários autores ligados a esses irmãos que têm feito muitos estudos sobre os últimos tempos, e eu nem assim, tem muitos irmãos relacionados com eles ou seguindo a mesma linha. Hoje tem bastante material, a editora Impacto mesmo tem publicado alguns materiais sobre esses últimos acontecimentos, mas em tudo nós precisamos ter humildade e abertura para as surpresas que virão, né? Eu falo que a única certeza, não é a única, né? Mas uma grande certeza que nós temos sobre os últimos dias é que vai ter muita surpresa, né? Então nós precisamos estar abertos para isso. Então eu tenho enfatizado como que a gente deve olhar para essa profecia, como que a gente pode estudar essa profecia e não ficar preso em detalhes e talvez em coisas que a gente nem pode saber. Então, como eu não sei o que vai acontecer nessa última semana, eu nem vou estudar. Não, tem várias coisas, por isso que eu coloquei, quais são os eventos, qual que é a narrativa, o que Deus está falando que vai acontecer. Então, é isso que a gente precisa saber. Existem pontos que ainda não foram esclarecidos, mas existem pontos que Deus está falando, vai acontecer isso. Então, qual a mensagem importante ou essencial? Já falamos sobre a narrativa de toda essa profecia, dos 4 versículos, mas também qual é a mensagem principal dessa última semana? O que Deus está mostrando? Isso que a gente tem que enfatizar, tá? Então, já falei sobre isso, cuidado com previsões do futuro. Nós precisamos ter muito cuidado, não no sentido de não estudar, mas no sentido assim, de não fechar a mente para outras possibilidades. Outra coisa, né, como eu já falei, é que o único lugar na Bíblia que fala de 7 anos é aqui em Daniel, e ainda é uma profecia, tem esse aspecto simbólico, que é uma semana de 7 anos. Então, o único lugar que fala de 7 anos é Daniel 9. Então, eu coloquei aqui, cuidado com bases em uma única passagem. Isso, muitos intérpretes, muitos estudiosos da Bíblia sempre repetem esse princípio. Você não pode criar uma doutrina, você não pode basear toda uma verdade em cima de uma passagem. Não é porque uma passagem não é confiável, assim, a passagem bíblica em si é confiável, mas porque a interpretação de qualquer texto bíblico requer comparação com outros textos bíblicos. Então, por que eu sei, ou por que eu penso, ou por que eu entendo que a igreja vai passar pela tribulação? Porque não é por causa de uma passagem que eu vou achar, não. Tem uma passagem que parece que indica que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Ou tem uma passagem que mostra que não, é depois. Ou como que vai ser o milênio. Nós nunca podemos criar uma doutrina em cima de uma passagem. Então, tem várias coisas. Se você for ver qualquer linha escatológica, você vai ver que tem várias coisas que são fundamentadas nessa profecia das 70 semanas. Não é errado, essa profecia é singular, é diferente, mas qualquer conclusão que nós tirarmos precisa ser confirmado com outras passagens. Eu posso dizer, bom, pelo que está falando aqui, tem 7 anos no fim.
Mas eu não encontro outras passagens para 17 anos. Então, isso não significa que eu pessoalmente estou mais propenso a entender que tem 7 anos no fim, sim. Mas como é a única passagem que fala sobre isso, o que isso me dá? Mais cautela, mais abertura. Pode ser que eu esteja interpretando errado. Então, essa é a ideia. Cuidado com você pegar uma ideia baseada numa única passagem. Uma narrativa que é usada frequentemente, não é que não tem base nenhuma em outras passagens, mas existe uma narrativa, e eu vou falar sobre assim, só vou descrever isso agora. Versículo 27 fala: Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício, e sobre as asas abominações virá o assolador. Então, a interpretação de dispensacionalistas, de várias outras linhas, só de quem não acredita que... quem acha que é do passado, totalmente do passado, né? Há milenistas e outros que entendem que tudo já se cumpriu. Mas quem olha para 7 anos no fim, a narrativa é a seguinte: o anticristo vai surgir e ele vai trazer um plano de paz. E ele vai propor uma paz que hoje é inimaginável. Não tem a menor possibilidade de cogitar. Por quê? Ele vai propor um plano de paz com Israel e com as outras nações, na qual ele vai permitir que os judeus reconstruam o templo e façam os seus sacrifícios de animais ali. Então essa é a ideia, e é tirada deste versículo. Como eu falei, existem alguns outros textos, nós vamos nas próximas semanas passar para os capítulos 10, 11 e 12 de Daniel. Então existem alguns textos lá que também podem indicar algo semelhante a isso, mas o texto mais claro que dá essa ideia assim: o anticristo, primeiro ele vai fazer uma aliança de paz, e aí vai ser aquilo que fala em 1 Tessalonicenses 5, quando falar em paz, não acreditem na paz, porque logo depois vem destruição. Então ele vai conseguir fazer ele vai ter uma capacitação sobrenatural. Isso fala em outros lugares sobre o anticristo. Ele vai ter assim uma capacidade de costurar um tratado de paz que, como eu falei, parece impossível, porque os países árabes vão declarar a Terceira Guerra Mundial na hora se tiver o terceiro templo. Mas ele vai conseguir de alguma forma costurar essa aliança. Ele vai fazer uma aliança de paz. Os judeus, a nação de Israel vai acreditar, vai achar que, oba, agora vem, só que no meio da semana, 3 anos e meio depois, ele vai romper essa aliança e vai cessar os sacrifícios que acabaram de começar, né? Se mal começaram a fazer os sacrifícios, ele já vai romper. E aí vai entrar o período mais forte de abominação, da desolação, de perseguição. Então, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo está fazendo paz e muita gente está caindo na lábia dele, caindo na armadilha. E aí entra toda aquela questão de adorar a imagem da besta. Então, muitas coisas vão acontecer ali. E no meio da semana, ele rompe essa aliança e aí começa a perseguir, e aí entra esse período sim de nova destruição, de grande perseguição, um tempo de angústia como nunca houve antes, tanto para Israel, especialmente para Israel, mas para o mundo todo também. Então, essa narrativa, e aí no fim ele que fez toda essa destruição será destruído pela vinda de Jesus. Então essa narrativa, ela vem principalmente desse versículo. Eu não estou dizendo que essa narrativa ou essa previsão está errada. Eu só estou dizendo, cuidado com aquilo que tem base num único texto. A gente realmente precisa confrontar outros textos, outras profecias, e está aberto para Deus mostrar
porque pode ser que não tenha, não seja exatamente dessa forma. Então, a minha posição é de cautela. A minha posição é, eu não tenho certeza, existem coisas que são muito firmemente baseados num texto, numa interpretação, e são coisas obscuras, não são coisas muito claras, então nós precisamos ter muito cuidado. E aí, para mim, assim, uma coisa que eu quero então agora gastar os últimos minutos, né, que ainda temos algum tempo, né, mas eu quero gastar o último tempo nesse último ponto, falando sobre algo que eu já falei muitas vezes nas aulas. Eu quero falar sobre uma das maneiras, assim, uma chave para entender as profecias na Bíblia, que é de você entender dois cumprimentos da mesma profecia, e aqui eu estou chamando assim, de um cumprimento próximo e outro cumprimento distante. Então, eu fiz uma relação aqui, bem grande, e claro que nós não temos tempo de entrar em tudo isso, mas eu quero passar para vocês um panorama aqui de várias coisas. Eu nunca tinha relacionado todas essas situações diferentes de como tem profecias que se cumprem no imediato, né? Logo na época que o profeta recebeu essa profecia, acontece a primeira parte, o primeiro cumprimento, mas isso aponta para um cumprimento distante. Então eu vou passar meio rápido por esses 7 exemplos, que cada um deles a gente podia ler passagens e mostrar, mas não o objetivo aqui é só mostrar esse princípio e depois no final a gente relacionar um pouquinho com a última semana, com a 70ª semana, para a gente entender um pouquinho das dificuldades, o jeito de Deus agir e o ponto que eu estou defendendo há várias aulas, e na verdade eu sempre defendo essa atitude em relação às Escrituras, e especialmente em relação às profecias, da gente ter uma atitude de humildade, de abertura, de não ser dono da verdade. Eu peço perdão por repetir isso muitas vezes, mas como eu não vejo isso, às vezes, nem nas pessoas que têm mais... eu vejo humildade em muitos desses homens que eu tenho citado, não estou dizendo que eles não têm essa atitude de humildade, mas muitas vezes a atitude em relação à profecia é uma ideia assim, bom, se tem essa profecia, nós temos as ferramentas para interpretar e nós podemos chegar a uma conclusão que essas 70 semanas, ou a profecia do pequeno chifre, ou a profecia das 2 testemunhas, ou qualquer uma dessas profecias, nós podemos saber qual é o seu significado, sua interpretação. E eu estou dizendo, podemos estudar, podemos oferecer propostas, mas nós não podemos nos fechar, porque essa atitude da gente ficar fechado, a mente fechada em torno de uma interpretação, ela não é a atitude correta para a segunda vinda. Nós precisamos ter muita abertura, porque vai ter muitas profecias. Mas para entender isso, todas essas profecias aqui, elas incluem uma espécie de mistério. Então, está tudo meio rabiscado aqui, eu não sei se vocês vão conseguir entender tudo, mas eu vou tentar decifrar o que está escrito aqui, que Deus nos ajude a decifrar o significado. Então, são 7 exemplos de profecias, de situações que Deus previu, que Deus deu a profecia no Antigo Testamento, mas mostrando algo imediato e algo também distante. E isso faz com que o cumprimento fique mais misterioso, mais encoberto, porque com esse entendimento aqui a gente pode entender por que eu preciso ter uma abertura, por que eu preciso entender isso melhor, ok? Então eu vou passar meio rápido aqui, mas depois eu quero mostrar especificamente uma delas que tem bastante relação com as 70 semanas. Então, o cativeiro na Babilônia.
Então, Jeremias, mas outros profetas também falavam que profetizaram que o povo de Israel, na verdade Moisés começou profetizando lá atrás, que se eles fossem infiéis, eles seriam levados ao cativeiro. Esse cativeiro na Babilônia, na verdade, aponta para aquela outra dispersão que aconteceu depois do ano 70. Não dá para escrever, eu vou completando aqui, se vocês estiverem anotando. O cativeiro na Babilônia, 70 anos da Babilônia, isso aí foi um acontecimento imediato, mas quando fala de como Deus vai trazer de volta, mas mesmo quando ele fala da dispersão, muitas vezes ele estava apontando para uma dispersão que foi muito mais longa. Depois do ano 70, o povo de Israel ficou fora da sua terra até o início do século XX. Então foi 1800, 1900 anos, né? Quase 2 milênios. Então, uma profecia imediata apontava para uma outra que seria muito mais ampla e demoraria muito mais, mas também seria algo mais completo. E aqui em cima eu estou colocando qual que é o mistério. Primeiro, nós precisamos entender que nessas profecias, essa ideia que tem 69 semanas, aí tem uma lacuna, eu estou querendo mostrar que em todas essas aqui tem lacunas. Então não é só 70 semanas que tem lacuna. Vem uma profecia falando de algo que vai acontecer, mas esse imediato aponta para algo lá no fim, que vai ser algo muito mais completo. Mas entre o imediato e o cumprimento final, tem uma lacuna. Então isso é uma coisa que nós temos em todos esses casos aqui. E outra coisa, assim, que dentro desse cumprimento mais distante, existe um mistério. Eu não dava para escrever, mas assim, eu colocaria um mistério em todos esses casos. Existe um mistério da derrota, da sentença. Eu coloquei derrota, mas existe algo, assim, se você lê o livro de Salmos, principalmente, tem Lamentações, tem outras dos profetas, mas no livro de Salmos, muitas vezes, o salmista fala assim, mas por que Deus? Por que nossa cidade foi arrasada? E nem sempre era o cativeiro, podia ser uma outra época, podia ser um tempo de derrota, mas esse mistério de por que o povo de Deus passa por longos períodos de derrota, longos ou curtos, né? Mas essa profecia, ela engloba um mistério. Por que o povo de Deus, o salmista perguntava isso para Deus, os profetas perguntavam para Deus, mas Deus, o povo, nós somos chamados pelo teu nome, é verdade que nós erramos, mas o Senhor vai deixar a cidade santa, o Senhor vai deixar a tua casa em ruínas, o Senhor vai ficar sem referência, sem testemunho na terra? Então é um mistério. Ok, outra coisa que tem relação com esse tempo é que Jerusalém seria destruída. Jerusalém foi destruída. Jerusalém, quem estuda a história de Jerusalém, parece que a cidade foi destruída mais de 20 vezes, parece, na história. Mas na Bíblia nós temos a destruição de Jerusalém logo no início do cativeiro, né, por Nabucodonosor, e nós temos a destruição de Jerusalém depois de Jesus, no ano 70. Então, essas duas destruições de Jerusalém são muito significativas, né? E então, a destruição de Jerusalém, agora, isso aqui já nos relaciona com as 70 semanas. Por quê? Porque nós já vimos esse princípio, mas vamos lembrar, Gabriel falou assim, Daniel, as 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo e a tua cidade santa e o santuário. Então, essa destruição de Jerusalém, nós temos uma que no tempo de Daniel já tinha acontecido,
Então Daniel já tinha visto, se não pessoalmente, né, ele ouviu falar, mas ele foi contemporâneo da primeira destruição de Jerusalém. Mas no final da vida dele, ele estava pedindo a Deus pela restauração, e nessa profecia, né, no versículo 26, nós descobrimos, né, Daniel descobriu que a cidade e o santuário seriam destruídos novamente. Então nós temos uma destruição mais imediata. Essa para Daniel iria demorar um pouco, né, porque, né, seria algo em torno de 500 anos, né, para frente, né, mas era um primeiro cumprimento. Mas haverá, se não uma destruição, mas tem vários textos, eu coloquei aqui guerra final, porque tem um acontecimento escatológico que é muito claro nas Escrituras, de que logo antes da volta de Jesus, todas as nações vão se unir contra Jerusalém, mas provavelmente vão destruir a cidade, né? Então, a destruição de Jerusalém, e daqui a pouquinho a gente vai abrir as palavras de Jesus sobre isso. Eu coloquei aqui o mistério Jerusalém. Por que mistério? Porque tem algo muito grande do propósito de Deus em relação a Jerusalém. Jerusalém está nas profecias, está nos Salmos, e a revelação final da Bíblia mostra que a cidade santa é chamada Nova Jerusalém. Então, tem um mistério de Jerusalém. Jerusalém é destruída e é reconstruída e depois é destruída de novo, porém Jerusalém não é uma cidade e não é aquilo que Jerusalém representa, não é algo que vai acabar. Deus não está dizendo, eu não quero mais saber de Jerusalém. Existe um mistério sobre Jerusalém, que Jerusalém será, inclusive, a cidade santa, que desce no final de tudo, mas mesmo antes disso, é a cidade de onde Jesus vai reinar e governar sobre a terra. Então tem um grande mistério relacionado com Jerusalém e tem essas lacunas entre uma e outra, ok? Então, isso é um segundo exemplo. Um terceiro exemplo é quando os profetas falavam do retorno do cativeiro. Então, eles profetizaram o cativeiro, mas eles profetizaram o retorno do cativeiro. E quando eles falavam do retorno do cativeiro, tinha um cumprimento imediato. Jeremias, Ezequiel profetizavam que eles iam voltar da Babilônia para a sua própria terra, mas aquele acontecimento imediato apontava para algo lá na frente, que eles mesmos, essas profecias, relacionam com a nova aliança. Então, quando Deus falava, vocês estão no cativeiro agora, mas eu vou trazer vocês de volta do cativeiro, ele falava daquele retorno imediato, ele falava do retorno que ia ter nessa outra dispersão do tempo dos gentios, depois do ano 70, também eles voltariam, né? Várias profecias, você percebe que Deus estava falando daquele futuro, e também essas profecias, eu coloquei a nova aliança, mas isso é muito relacionado com esse retorno do cativeiro, é uma restauração, a terra sendo restaurada, a nação sendo restaurada, tudo isso que Daniel pediu, que não houvesse mais pecado, etc. Então eu coloquei aqui a restauração de todas as coisas. Esse aqui foi Pedro que falou em Atos 3, 21. Vai ter uma restauração de todas as coisas. Então, quando Deus falava, vocês estão no cativeiro, mas eu vou restaurar vocês, então tinha um mistério incluído nisso. Como que vai ser essa restauração? Quando que vai acontecer? Então, tem grandes lacunas. O quarto é muito relacionado, mas Israel, desde sempre, Deus falou para Abraão de uma descendência. Em Êxodo 19, Moisés recebeu uma palavra de Deus, que Deus estava escolhendo Israel para ser uma nação de sacerdotes. E até hoje, os judeus, não só os messiânicos, os judeus, eles entendem que eles são chamados para ser uma luz para as nações.
Eu sempre me lembro do capítulo 4 de Deuteronômio, porque ele fala assim que todas as nações vão olhar para esse povo e como eles vivem, como eles servem a Deus, e vão falar assim, que nação sábia, que nação diferente. Então Israel foi chamado para ser uma luz para as nações. Só que essa profecia, esse propósito de Deus, né? Isaías tem muitas profecias que falam que a glória do Senhor vai nascer sobre a nação de Israel. Essa profecia fala muito do reino milenar, quando Israel realmente, de Israel vai sair a lei para todas as nações. Então nós temos um propósito que Deus tinha naquela época, que eles fossem uma nação santa, no tempo de Moisés. Já era uma profecia, um propósito, uma missão de Deus para eles, mas apontava lá na frente para quando que Israel realmente vai ser uma luz para as nações, vai ser no milênio, quando Jesus estiver reinando. Só que nesse processo e nessa lacuna tem um grande mistério que Paulo fala. Alguns desses mistérios aqui não são invenções minhas, né? Alguns são, né? O mistério de Jerusalém fui eu que inventei, assim, não tem um versículo bíblico, mas eu creio que o sentido está muito claro na Bíblia, que existe um mistério. Existe um mistério, sim. Por que o povo de Deus passa por esse período de derrota? Então, nessa quarta, é o mistério que Paulo fala em Efésios 3, ele fala do mistério de Israel e a igreja. Então, esse é um grande mistério, que Israel não vai chegar a essa posição de ser um reino milenar sem a união com os gentios, com a igreja. Então, é uma lacuna, é um mistério, e muitas coisas estão envolvidas aqui. Rapidamente aqui agora, Daniel recebeu várias visões. Temos também no livro de Apocalipse as visões dos reinos humanos, vários reinos humanos que nós já estudamos. Então, Babilônia, depois vem a Pérsia, depois vem a Grécia, e tem essa sucessão de reinos, e nós sabemos que muitos outros, né, têm existido na história. Então, nós temos o Império Romano, nós temos o Império otomano, nós temos impérios britânicos, predomínio de países, né? Então tem um sobe e desce de reinos humanos, mas tem algo que vai acontecer lá no fim, que desses reinos humanos vai surgir, então, aquelas visões de Daniel 2, de Daniel 7, de Daniel 8, e continua assim, vai ter mais minúcias em Daniel 11. Então, sempre a ideia, assim, em algum momento, né, nesse sobe e desce de reinos humanos, vai surgir um pequeno chifre, né? Então eu coloquei aqui o pequeno chifre, e nós podemos chamar isso de um mistério. É um mistério. Quem é esse pequeno chifre? No capítulo 7, ele surge do quarto reino. Em Daniel 8, ele surge do terceiro reino. Então, quem é esse pequeno chifre? E teve cumprimentos imediatos, né? Antíoco, Epifânio e outros, né? Outros que vieram depois, várias figuras, né? Imperadores romanos alguns foram muito figura do anticristo. E em tempos recentes, no século XX, nós já tivemos também pessoas que encarnavam esse mesmo espírito e agiam de forma semelhante. Então, tem vários cumprimentos parciais. E esses cumprimentos parciais, eles apontam para um cumprimento final. Então, um dia vai surgir aquele que é mesmo a encarnação, vai ser ele mesmo que vai cumprir todas essas profecias. Então, isso é um mistério. Tem uma lacuna e tem um mistério. Porque como que nós vamos saber exatamente? Já teve vários, né? E vários cumpriram parcialmente. Alguns acham que já essas profecias todas foram realizadas, mas nós entendemos que ainda vai surgir alguém que vai fazer esse cumprimento. Sexto lugar, nós temos o juízo sobre Babilônia. Você poderia colocar também sobre outros países, sobre
a Síria, sobre o Egito, sobre o Edom. Tem várias profecias no Velho Testamento que falam do juízo de Deus sobre uma determinada nação. Agora, Babilônia tem um significado especial, porque aqui também é um termo bíblico. Em Apocalipse 17 fala sobre o mistério Babilônia. E Apocalipse 18 fala sobre uma queda futura de uma Babilônia que não é essa Babilônia antiga, porque essa Babilônia antiga já deixou de existir. Mas quando, por exemplo, em Isaías 14, quando Isaías profetizou, e aí você tem Jeremias 50 e 51, dois capítulos grandes que falam sobre a queda da Babilônia. Então, eram acontecimentos imediatos que apontavam para um acontecimento futuro. E eles faziam muita ligação quando eles falavam dessa queda, desse juízo de Deus, porque Deus usou Babilônia para castigar a nação de Israel, ele usou Babilônia para cumprir seus propósitos. Ele até fala, meu servo Nabucodonosor, mas a Babilônia era um reino humano e uma personificação desse reino que se levanta contra Deus. E na Bíblia inteira, Babilônia, a Torre de Babel, e na Bíblia inteira Babilônia é o ícone, é a figura daqueles que se levantam, do reino, não só de uma pessoa, mas de um reino que se levanta contra Deus. Então nós temos a contraposição, né, de Jerusalém, o mistério de Jerusalém, e o mistério Babilônia. E aqui sim, Jerusalém vai passar por destruições, mas vai passar por restaurações. E o mistério Jerusalém vai terminar dizendo que é a noiva que desce do céu. Então tem um mistério tremendo ligado à cidade de Jerusalém, mas ao significado de quem é Jerusalém. Agora, a Babilônia também tem um significado místico, tem um significado, né, o reino de Babilônia, o sistema de Babilônia. E Apocalipse 17, 18 falam muito sobre isso e falam sobre a queda final, né? Então, é um mistério Babilônia, ok? E, finalmente, mas mais importante de tudo que nós já falamos até aqui, as profecias que falam da primeira vinda de Jesus e as profecias que apontam, que geralmente é junto, eu li numa outra aula, alguns textos que falam, né, por exemplo, Isaías 9, Zacarias 9 também, falam sobre a primeira vinda de Jesus. Ele vem com humildade, ele nasce como um bebê, mas já incluindo na profecia, já englobando a segunda vinda. Então, aqui eu coloquei o seguinte, isso aqui é o grande tema da Bíblia, tem muita coisa envolvida, claro que eu não posso nem começar a abordar isso aqui, mas eu coloquei por causa da relação com essa profecia das 70 semanas, porque nessa profecia, Daniel recebe a revelação mais clara do que em qualquer lugar no Antigo Testamento, que o Messias seria cortado, que o Messias iria sofrer. Isaías 53 é mais detalhado, mas esse aqui é um anunciado mais específico, mais explícito, que fala assim, e o Messias será cortado e ficará sem nada. Então, nós temos aqui um grande mistério. E eu não cabia aqui, né? Mas se você estiver anotando, você pode colocar em relação a essas duas vindas, nós temos duas palavras que são chamadas de mistérios na Bíblia, que é o mistério da piedade, 1 Timóteo 3. O grande é o mistério da piedade. Qual que é o mistério da piedade? A encarnação, Deus habitando em carne humana, se tornando homem. Então, é o mistério da piedade e o mistério, esse mistério da piedade vai
ser ampliada nos últimos tempos para ser Deus habitando na sua igreja. Uma mulher, Apocalipse 12, vestida com sol. Então ela é gloriosa. Ela tem a luz de Deus nela, porque Deus está habitando não só em uma pessoa, mas está habitando corporativamente, num corpo. Então é o mistério da piedade, né? E tem uma grande lacuna entre as duas vindas. Mas tem um outro mistério que tem a ver com o pequeno chifre, que é o mistério da iniquidade, que é chamado mistério em 2 Tessalonicenses 2. Então, nós temos o mistério da piedade e o mistério da iniquidade envolvidos nessas duas vindas. Outra coisa que não é chamada de mistério, mas que assim, é muito significativo, em Gênesis 3, é a semente da mulher. Quem foi a semente da mulher? Jesus, na primeira vinda. E a semente ou descendência da serpente, que também vai se manifestar no último tempo. Então nós temos, todas essas coisas estão envolvidas aqui, mas eu coloquei aqui o mistério da glória que vem pelo sofrimento, porque esta é a mensagem, não muito explícita, mas é uma mensagem clara nessa profecia das 70 semanas, porque ele fala no versículo 24 de glória, vai acabar o pecado, vem a justiça eterna, vai consumar toda a profecia, vai cumprir, realizar tudo que Deus falou, vai se cumprir, e vai ungir o Santo dos Santos, que ou é a pessoa santíssima do Filho de Deus, o Filho do homem que vem nas nuvens, ou é o lugar no santuário onde Deus vai habitar conosco, mas é a unção do Santo dos Santos que consuma tudo. Então, a profecia das 70 semanas está apontando para glória, está apontando para a consumação de todas as coisas. Mas o conteúdo das 70 semanas, o que ele fala, é tudo sobre sofrimento. Jerusalém vai ser reconstruída mesmo naquele tempo com sofrimento. O Messias vem, ele vai ser cortado. Depois de Jesus ser cortado, a cidade santa e o santuário serão destruídas. Serão destruídos e serão desolados. E vem, agora, qual que é o conteúdo da última semana? Por isso eu não consigo ver ele fará aliança como Deus, porque o conteúdo dessa última semana, o que é? Vai fazer uma aliança com muitos, mas não me parece, eu falo assim, não como quem está definindo isso, mas a forma como eu vejo, ele fará firme aliança com muitos, mas quem está fazendo aliança com muitos? Tem uma aliança falsa, tem uma aliança traiçoeira. Então o conteúdo da última semana é como a paixão de Cristo na cruz, antes de poder vir a luz da glória dele, veio o sofrimento. Jesus falou em João 12, minha alma está angustiada até a morte. Ele sabia que estava enfrentando algo, e ele no jardim ele falou assim, Pai, passa de mim esse cálice, porque era demais para ele. Para o Filho de Deus era demais. Mas, ao mesmo tempo, se você seguir João, o Evangelho de João é muito interessante, assim, ele tem várias coisas que os outros evangelhos não têm. Né? Tem o capítulo 13, em que Jesus fica com os discípulos e lava os pés deles e dá aquela lição. E depois que ele faz isso e dá essa lição de humildade, de amor uns para os outros, ele fala assim que ele ficou angustiado a segunda vez, porque em João 12 ele ficou angustiado. Em João 13 ele fica visivelmente, ele fica angustiado. Por isso, sim, quando nós falamos, nós temos que confiar em Deus e nós temos que crer que nós não vamos ser abalados pela tribulação. Não, Jesus ficou, ele ficou comovido, ele ficou angustiado.
E na mesa, em João 13, com os discípulos, ele ficou angustiado, falou assim: um de vocês vai me trair. E aí tem aquela história que Pedro pede para contar quem que é e tal, mas depois que Judas sai, Jesus fala o seguinte: agora é glorificado o Filho do Homem. Então, aqui nós temos esse mistério. A primeira vinda, nessas 70 semanas, o que Gabriel revela sobre a primeira vinda? Que ele vai ser cortado, que ele vai ficar sem nada, que ele vai ser derrotado, que ele vai ser exposto, como fala em Colossenses 2, exposto vergonhosamente, como criminoso, como Isaías 53 descreve, contado com os transgressores. Alguém que não se defendeu, alguém que sujaram o nome dele, colocaram como alguém, o pior dos seres humanos, uma maldição pendurado na cruz. Então essa é a revelação que nós temos nas 70 semanas da primeira vinda. E aí quando chega na última semana falar sobre as últimas coisas que vão acontecer antes da segunda vinda, o que é que ele está falando? Ele está falando sobre esse pequeno chifre que vai se manifestar, que vai tomar conta, que vai fazer uma aliança espúria. O capítulo 11 de Daniel vai falar mais sobre como essa pessoa faz uma aliança enganosa, mentirosa. Então vai ter uma aliança, vai ter paz, vai ter algo que vai enganar muitas pessoas. O que Jesus falou em Mateus 24? Ele falou a respeito do que vai acontecer antes da volta de Jesus. O que Jesus falou com eles? Vai ter dores de parto, o início das dores, depois a coisa vai ficar pior ainda. E ele fala muito sobre Jerusalém, ele fala sobre a abominação da desolação. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, mas essas duas vindas, elas mostram aqui qual é, que eu falei há pouco, assim, como que nós vamos entender essa profecia. Nós precisamos entender qual é a mensagem. Mais do que a cronologia, mais do que pensar, será que nós vamos saber quando começa os 7 anos? Será que nós vamos saber que agora deu 3 anos e meio? Eu não sei, pode ser que sim. Mas o que eu estou querendo dizer é, mais importante do que essa cronologia é a mensagem. O que Gabriel estava mostrando para Daniel? Ele estava mostrando que a glória vem por um processo de dores de parto, de sofrimento. Isso não é para a gente ficar... Jesus ficou angustiado, sim, mas ele falou que ele mesmo falou no capítulo 16 de João, assim, que quando passa o tempo das dores de parto de uma mulher que está dando à luz, ela nem lembra da dor, por causa da alegria de dar à luz. Então, nossa visão tem que ser que vai ter muita coisa gloriosa. 2 testemunhas anunciando para as nações, como antigamente. Eu também não sei como isso vai acontecer, mas fala lá em Apocalipse 11 que eles vão mostrar como antigamente esses governantes que se levantam contra Deus, que sejam como o pequeno chifre ou outros, porque hoje simultaneamente, no mundo hoje, nós temos vários governantes que se exaltam contra Deus, que perseguem a igreja, que oprimem as pessoas. Nós temos várias figuras, várias pessoas que se enquadram, Turquia, Irã, Coreia do Norte, mas mesmo entre países livres, nós temos pessoas que estão demonstrando algum aspecto desse pequeno chifre. Então, Deus promete que vai haver um forte testemunho, como Elias fez com Acabe, vai ter, como Moisés fez com Faraó, vai ter um testemunho a essas pessoas. Então coisas gloriosas vão acontecer, mas vai acontecer perseguição, vai ter uma igreja gloriosa vestida do sol, mas vai ter perseguição. Então
Essa é a mensagem que nós vemos, né? Então, estou finalizando agora. Eu diria assim, tem várias coisas nesses mistérios, nessas profecias, mas eu colocaria assim, o número 2 tem muita relação com as 70 semanas, porque ele fala da cidade de Jerusalém, ser reconstruída, ser destruída, ter abominação no fim. Então, Jerusalém é um tema muito central nessa profecia das 70 semanas. O pequeno chifre, ele aparece aqui, porque ligando com outras passagens, nós vemos que é ele que faz cessar os sacrifícios, né? E esse mistério da glória que vem pelo sofrimento, porque ainda que a profecia não termine dizendo, mas Daniel, o assolador vai ser destruído, e aí vem aquela outra parte que você já viu, que o Filho do Homem vem nas nuvens do céu, e ele que vai destruir esse assolador, não fala isso. Mas nós sabemos que o final das 70 semanas é essa volta gloriosa do Filho do Homem, trazendo o seu reino sobre a terra. Então, e essas coisas nos ajudam. Eu estou, pelo menos para mim, eu vejo nestas chaves aqui, nessa compreensão de como Deus mostra a profecia. Essas 70 semanas tem umas coisas que para nós parecem confusas. E eu vou mostrar na próxima semana que Jesus, quando ele falou da destruição de Jerusalém, em Lucas 21, também fica confuso. A gente pensa, mas isso aconteceu no ano 70 ou isso é no fim? Então, esse entendimento de cumprimento próximo e parcial e o cumprimento distante, isso permite que Deus nos previna, que Deus nos mostre o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo ele reserva as coisas e a gente tem que depender dele. Nós não vamos ter a chave para dizer, eu sei o que vai acontecer, me siga que eu vou te explicando quem é o anticristo, o que vai acontecer. Eu creio que as coisas vão requerer muito mais da nossa busca de Deus e nossa relação com ele. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de ti, enxergar alguma coisa da maneira como o Senhor vai trazer o teu reino sobre a terra, entender um pouco do plano que o Senhor enviou Gabriel para mostrar para Daniel e para entender não só que teria 70 semanas, mas para entender a narrativa, para entender a sequência, para entender como que o teu processo de redenção vai acontecer. E assim como a nação de Israel foi chamada para sofrer, eles sofreram muitas vezes pela desobediência, por terem quebrado a aliança, mas muitas vezes a nação de Israel está sofrendo como parte, como um povo chamado para dar à luz algo novo. E a igreja é chamada, da mesma maneira, nós fazemos parte da mesma oliveira, fazemos parte do mesmo chamado. Então, o nosso chamado é o mesmo. Nós fomos convidados também. E Jesus falou isso com os discípulos. Ele falou assim, vocês vão ser traídos, vocês vão ser perseguidos. E mostrou muitas coisas que aconteceriam. Então, Senhor, nós queremos olhar com alegria para o alvo que está sendo nos proposto, porque assim como Jesus, ele ficou consternado, ele olhou ele viu um pouco do que vinha sobre ele na angústia da cruz, mas ele também olhou para a glória e falou assim, agora o Filho do Homem é glorificado. E o Pai era glorificado por meio do Filho passar por isso. E assim também nós fomos chamados para glorificar a Ti, e isso vai ser uma grande alegria, porque ainda que haja dores de parto, o Filho que vai nascer, o reino que virá, não por merecimento, por capacidade nossa de dar luz, coisa alguma, mas o Senhor vai nos capacitando e o Senhor vai encarnando e trazendo à luz na terra uma manifestação coletiva, algo que realmente vai glorificar a Ti, Senhor.
Revela-nos, ensina-nos e guia-nos, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.